Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal da plataforma Moretti. Nesse canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Thaís Merlin Camargo Franzoni, sou estudante do curso de Agronomia da Universidade Federal do Paraná e atualmente estou fazendo a disciplina de Fundamentos de Irrigação, Hidrologia e Drenagem. Nesse vídeo eu estarei apresentando a vocês, aqui na plataforma, um tema relacionado à determinação do potencial total da água, referente à unidade 4 da disciplina. Assim, serão tratados alguns temas e exemplos demonstrando a influência do potencial total da água para o solo, tanto solos saturados e não saturados, para a planta, para tecidos vegetais de forma geral e para o sistema solo-planta-atmosfera. Assim, alguns tópicos tratados no vídeo serão o conceito de potencial total da água, a importância do potencial total da água, pensando no contexto da disciplina, os componentes do potencial, o potencial total da água no solo, seja ele saturado e não saturado, o potencial total da água na planta, considerando diferentes regiões da planta, como o vacúolo, o tecido tenro, tecidos fibrosos, etc., o potencial total da água na atmosfera e entre outras situações. Então, tratando do conceito de potencial total da água, estamos utilizando, na verdade, uma forma de verificar o equilíbrio da água em um sistema, que no caso aqui seria o sistema solo-planta, devido ao interesse que esse sistema tem, pensando no quesito agronômico e também da disciplina, considerando a irrigação, a hidrologia e a drenagem de diferentes culturas. Esse potencial, na verdade, ele reflete a variação de energia que existe entre o solo e a planta, já que a água, que é formada por partículas, irá passar do local em que apresenta maior energia potencial, ou seja, energia menos negativa, para o local de menor quantidade energética, ou seja, local mais negativo. Um exemplo em que isso ocorre é a passagem da água do solo para a folha, como é possível verificar aqui na imagem. Após definir o conceito do potencial total da água, precisamos entender também qual que é a importância de medir esse potencial, qual seria a sua aplicabilidade e qual a sua relação para irrigação, hidrologia e drenagem, pensando no quesito agronômico. A determinação, então, do potencial total da água é muito importante, visto que o seu entendimento possibilita uma série de processos, como a infiltração, a condutibilidade hidráulica, a dinâmica de água e solutos, entre muitos outros. Assim, é possível compreender de que forma o fluxo de água no sistema solo-planta-atmosfera acontece, ou então verificar o fluxo que ocorre em diferentes solos, sejam eles saturados ou não. Também a retenção de água nesses solos, o potencial hídrico, o manejo da água, entre muitos outros. Agora, entendendo um pouquinho sobre a forma de medição do potencial total da água, é possível calcular o potencial total realizando a diferença de potencial entre dois sistemas, entre um sistema de estado de referência e um sistema de estado I que está sendo analisado. Assim, a componente total será a soma dos diferentes potenciais, do potencial térmico, do potencial de pressão, do potencial gravitacional, do potencial osmótico e do potencial matricial, que serão descritos a seguir. O potencial térmico, na maioria dos casos, ele é desprezível, visto que as variações de temperatura no sistema solo-planta são pouco significativas e podem ser consideradas como casos isotérmicos. Analisando agora o componente gravitacional, ele é resultado do potencial criado pela ação da gravidade sobre a água. Assim, ele pode ser calculado a partir de um referencial, que é adotado, ou seja, um z igual a zero. E, geralmente, esse referencial é adotado para a superfície do solo. E dessa forma, o potencial gravitacional poderá ser tanto positivo, acima do referencial, como negativo, abaixo. Assim, podemos verificar algumas formas de calcular o potencial gravitacional, mas ainda a forma que mais é utilizada é a forma de energia sobre peso, que será equivalente à altura em metros adotada em relação ao referencial. O potencial de pressão ele será resultado do excesso de carga livre em solos saturados, ou seja, solos que apresentam todos os poros preenchidos.
Isso gera uma pressão que é obtida pela relação dessa energia em determinado volume. Essa energia será significativa no sistema quando for diferente ou maior que o padrão do referencial adotado, podendo assim ser negativa ou positiva como potencial gravitacional. Abaixo também é possível verificar a fórmula utilizada para determinar o potencial de pressão. Agora, tratando da componente matricial, ela é resultado da interação das partículas sólidas com o solo e as forças de capilaridade e a absorção que ocorrem nesse solo. A componente matricial não pode ser calculada como a gravitacional e a de pressão. E assim, suas medidas só podem ser obtidas experimentalmente, com o uso de equipamentos, como podemos observar nas imagens. Então, o uso de termopares, a imagem da esquerda, e de tensiômetros da direita. O potencial osmótico considera a água no solo como uma solução de sais e substâncias orgânicas, e ele é determinado pela energia capaz de passar uma quantidade de água significativa a uma concentração de solução diferente da água pura. Quanto mais concentrado for a solução no solo, menor será o estado de energia da água e assim mais negativo será o potencial osmótico. Agora, considerando o potencial total da água em outras situações, no solo a água está presente em macro e microporos. Assim, ela se acumula e ocorrem fluxos de água. Quando analisamos a água em solos saturados, verificamos que todos os poros estão preenchidos. E assim, o potencial total da água é determinado apenas pela componente gravitacional, já que ela é relativa à coluna de água, e também ao potencial de pressão, que depende da carga hidráulica. A componente osmótica, nesse caso, não será considerada, já que não há membrana para a passagem de água e solutos, e a componente matricial será igual a zero. Agora, analisando solos não saturados, que são solos que não apresentam todos os poros preenchidos por água, consideramos apenas a componente matricial, já que ela é zero em solos saturados e isso gera um impacto à medida que os poros perdem água. E também analisamos a componente gravitacional, que é mais relevante em zonas com maior quantidade de água. A componente osmótica, nesse caso, não influencia, pois não há presença de membranas, e a componente de pressão será zero, devido à menor influência da pressão de água. Analisando agora o potencial total da água na planta, geralmente estaríamos tratando então de processos isotérmicos, e por isso o potencial térmico será desprezível. Entretanto, o gravitacional terá importância e terá variação de acordo com o referencial. E os demais fatores irão variar dependendo de cada caso e dependendo da parte da planta que estamos analisando. No vacúolo, por exemplo, o componente osmótico é o mais importante. Isso ocorre devido à existência das membranas das células vegetais e também da pressão devido à turgência. Essa pressão que chamamos de pressão de Turgot. Ela pode ocorrer nas células pela entrada de água, que gera pressão no suco celular. Tratando agora de um tecido tenro vegetal, um tecido adulto primário ou secundário, ou então as próprias folhas, também consideraremos apenas o componente osmótico, pela presença das membranas semipermeáveis que existem, e a passagem de solutos. E também a componente de pressão existirá, visto a pressão de Turgot. Outro caso é com relação aos tecidos lenhosos, fibrosos, como troncos, caule e madeira da planta. A existência de poros leva à ocorrência do potencial matricial. Também temos o potencial osmótico, que ocorre pela passagem de solutos nas membranas, que são semipermeáveis. Agora, analisando o potencial total da atmosfera e outros casos, na atmosfera o potencial total é apenas de pressão. Isso ocorre porque essa característica ela está relacionada à umidade relativa do ar, ou seja, a quantidade de vapor de água na atmosfera que causa essa pressão. O potencial gravitacional, nesse caso, também é desprezado, já que ele é estabelecível no nível de referencial, ou seja, Z igual a zero. Alguns outros casos que podemos analisar são para solos inundados, como uma plantação de arroz. Nesse caso, o potencial de pressão e o gravitacional são os mais relevantes pelo preenchimento dos poros do solo e também o potencial osmótico pela existência das membranas semipermeáveis do vegetal. Essas foram as referências utilizadas para a realização desse vídeo. Agradeço a atenção e
e até a próxima!